Olá pessoal, meu nome é Thomas Oliveira e esse é o Cultura Inútil. Hoje eu quero falar do filme Quarteto Fantástico. Assisti o Quarteto Fantástico recentemente, quero dizer já que de início que eu gostei muito do filme, é um filme muito bom, pelo simples fato de que o roteiro do filme é um roteiro até simples, porém funciona bastante. Eu posso comparar ele com um roteiro de uma simplicidade com o do filme da Fórmula 1, e é um filme que funciona muito bem. Assim. Sem dar spoilers sobre o filme, ele se passa numa realidade alternativa ao universo da Marvel, né? Pra quem não sabe, o Quarteto Fantástico é composto por uma família, o Reed Richards, a Sue Storm, o Johnny Storm, que é irmão da Sue, e o Ben Green, que é amigo do Reed Richards e consequentemente, amigo do restante da família também. Eles são astronautas, né? Eles viajam pro espaço e passam por um acidente cósmico. E esse acidente acaba dando poderes para eles. Cada um tem um poder específico, só que o Coisa, ele acaba ficando com a pele toda petrificada, assim. E o Reed Richards, que era o principal astronauta daquela missão, ele acaba se sentindo bem culpado porque os cálculos que foram feitos para a viagem acontecer foram feitos por ele. Então ele se culpa muito por isso. E essa culpa, ela permeia boa parte do filme, assim, ela continua por boa parte do filme porque ele sente que as coisas poderiam ter sido diferentes, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, todos os acontecimentos do Quarteto Fantástico no filme, ele sente uma certa culpa de não ter previsto o que ia acontecer, de não ter pensado numa solução do problema. Né? O filme ele carrega esse sentimento de culpa do Reed, mas também ele traz muito essa união entre os quatro. É um filme que consegue, vou dizer assim, não sei se sintetizar seria a palavra, mas eles conseguem muito bem colocar isso muito bem, essa união dos quatro, essa proximidade, tu sente que eles são uma família de verdade por muito tempo. Isso transparece na tela, assim. Isso eu achei muito legal. Achei um mérito grande do elenco, do roteiro também. Achei que a escalação de todos os atores foi muito boa. De início eu queria que fosse outro pro Reed Richards, né? Porque a gente teve uma versão dele no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu gostaria que fosse o mesmo ator, mas eu gosto do Pedro Pascal, ele é ótimo e ele arrebenta no papel. Ele é o principal do filme ali e ele segura muito bem o protagonismo, ele representa ser aquele ser super inteligente da Marvel, assim. Ele representa ser aquela pessoa preocupada, que está à frente dos outros, que está sempre pensando em soluções. E a gente vê que essa culpa meio que move ele para frente, assim, né? Faz com que ele pense nas soluções, que ele vá em frente, que ele consiga pensar em como ele vai melhorar a vida dele e das pessoas naquele planeta, né? E eu sinto que isso acaba sendo um paralelo relacionado ao Tony Stark. O Tony Stark era meio que assim, claro, tem as suas diferenças, né, os seus egocentrismos ali, mas basicamente é bem parecido. O Quarteto Fantástico, como se passa no universo paralelo, isso aqui não é spoiler, tava nos trailers já. Eles são os únicos heróis daquela realidade. Então eles são como se fossem os Beatles daquela realidade, assim. Eles são referenciados como os Beatles daquela realidade até por programas de TV onde eles aparecem da mesma forma, assim, no mesmo estúdio, e, e eles acabam ganhando essa fama, assim, porque eles não têm uma concorrência, né? Eles não têm um outro super-herói, assim, que vai rivalizar com eles. Então é uma realidade onde só existem eles e eles são salvadores daquele mundo. Eles acabam ganhando essa fama por serem os únicos, mas também por serem heróis eficientes, vamos dizer assim. A Surfista Prateada aparece no filme. De início, assim, eu fiquei um pouco receoso com a escalação, porque eu sentia que o filme estava trazendo uma pressão para si que não precisava. Já não é a primeira vez que o Quarteto Fantástico é adaptado para o cinema e ele precisava dar certo. Esse é um filme que precisava dar certo, deu certo, mas eles trouxeram uma pressão extra escalando uma surfista prateada. O personagem mais famoso encarnando o surfista é um homem, né? É o personagem que os fãs estão mais acostumados. E eu, só que aí eu vou falar só de mim,
eu fui atrás da informação, de pesquisar, de ver vídeos, né, canais que eu gosto que falam sobre o assunto, que falaram que já existia uma surfista prateada no passado, nos quadrinhos. Então, dessa forma, para mim foi mais fácil de entender por que eles fizeram isso, né? E quando eles fazem essa escalação, essa mudança, que chateia muito fã chato, que vem encher o saco, que vem falar, que vem é, achar que é militância, essas coisas, essas paradas que eu não vou entrar aqui, não vou me aprofundar. Quando tu olha no filme, assim, quando tu vê as cenas dela acontecendo, tu percebe que a escalação foi muito bem acertada. A personagem é muito boa, a atriz é muito boa. Eu já tinha visto ela quando eu assisti a primeira temporada de Ozark. A atriz é muito boa, ela manda muito bem, ela consegue entregar, mesmo por baixo de muito CGI, ela consegue entregar esse peso da decisão que ela teve que tomar. Ela tenta ser um pouco robótica, assim, meio sem sentimentos, para mostrar que ela tá ali com uma missão e ela tem mas ela tem um peso, assim, ela carrega uma história que traz muitos traumas para ela, assim, uma história que ela deixou para trás, sem dar spoilers aqui, mas é como posso dizer, um backstory, o pessoal costuma chamar, que é muito bom para personagem, assim, que faz tu se relacionar com ela, faz pensar que quem é mãe faria a mesma coisa. Então a personagem no filme, ela se encaixa muito bem, ela aparece muito bem, as cenas dela são ótimas. Tem uma cena de perseguição do quarteto com ela, assim, junto, que é uma das cenas mais bonitas que eu já vi no cinema, assim, sem exagero. Eu achei linda a cena. Dá medo, dá aflição, dá nervosismo, mas é uma cena linda de assistir, assim, tenho certeza que a maioria das pessoas vai gostar. O filme, ele adota um tom mais retrofuturista, assim, né? O filme tem um estilo retrofuturista que lembra muito os Jetsons, aquele desenho clássico que passava na Globo, eu acho. E esse estilo é muito bonito de ver na tela, assim, é muito legal de ver que como funcionou para esse filme, assim, ele ter esse estilo, né? O tom do filme tá um tom leve, de família, porém tu sente que tem um certo peso a partir do momento em que, vamos dizer assim, a família muda um pouquinho. É uma coisa que tá nos trailers também, mas eu não vou falar aqui. Essa mudança, esse peso que a família ganha a mais, assim, acaba se tornando algo importante dentro da trama do filme. E eu achei legal que eles tenham estabelecido isso, porque é algo totalmente diferente do que já tinha sido adaptado. Traz uma camada a mais para essa família, assim, traz uma importância a mais, um peso a mais. E que eu achei uma saída bem inteligente dos roteiristas de terem feito dessa forma. Ainda mais no momento que a Marvel passa precisando numa reestruturação, um personagem que é o peso, né, que eu falei que acontece no filme, acaba trazendo um elemento novo que vai ajudar o universo geral. Então, eu gostei muito desse elemento que eles colocaram no filme. Bom, eu falei do Reed, é, agora eu vou falar um pouco do Coisa. Eles trouxeram um ator que eu não vou saber dizer o nome dele, vai estar aqui embaixo o nome, é, que é um ator muito bom. Ele fez The Bear, eu assisti a primeira temporada de The Bear, e ele é um ator muito bom, ele manda muito bem na série. E eu sinto que, na, mesmo no filme aqui do Quarteto, ele aparece sempre por CGI, né? Mesmo assim, ele consegue entregar ele consegue interpretar o personagem de uma forma tão legal que tu consegue ver o rosto dele por baixo das pedras, assim, né? Tu consegue ver ele interpretando daquela camada de pedras de CGI que eles colocam ali, né? Então, esse ator, ele traz um peso, assim, pro personagem, ele tem um certo drama que até não é tão desenvolvido no filme. Eu acho que podia ter uma cena ou outra assim que pudessem trazer um pouquinho mais de profundidade para a cena dele. É algo, a história dele fica meio que um pouco de lado assim dentro da trama do filme. É uma história que poderia ser bem explorada, mas acaba sendo só pincelada assim. É uma história que aparece um pouquinho assim
traz um peso, traz uma tristeza pro personagem, mas parece que foi cortada boa parte da sua história dentro da trama. O Johnny Storm tá muito bem, o ator manda muito bem também, como eu já falei, todo o elenco é espetacular. Muitos fãs estavam preocupados se o Johnny Storm ia ser mulherengo. E é uma besteira tão grande, porque primeiro que ser mulherengo não é uma coisa que está muito em moda, né? Eu acho que eles iriam por esse caminho e eles acertam muito em mostrar que ele é um rapaz novo, solteiro, mas que ele não tá ali para servir como um modelo, para servir como um jovem que pega todas e que faz tudo que tem que fazer só porque ele é novo. Percebe-se que foi cortada muita coisa do desenvolvimento dele, porém ainda assim as cenas em que ele aparece e o protagonismo que ele assume em certo momento, eu achei espetacular. Foi surpreendente o momento que eles fizeram isso no filme e então eu acabei gostando demais, assim. A Sue Storm me surpreendeu muito, primeiro porque eu esperava que fosse uma personagem boa, porque Vanessa Kirby eu vi ela em poucos filmes, poucas produções, assim. Eu não sei se eu cheguei a ver três ou quatro filmes dela na vida, assim. E ela mandou muito bem, me surpreendeu muito, especialmente, assim, todo filme, né? Todo filme, o arco que eles construíram pra ela é muito bom. Mas o final do filme com ela, eu achei assim muito, muito bom, muito surpreendente, porque eu não esperava que ela fosse fazer aquilo. Tem algumas atitudes que ela toma durante o filme também que a gente, até onde eu sei, não são coisas da Sul, mas são coisas que uma mãe faria pelo seu filho, né? Em resumo, assim, Quarteto Fantástico é uma história muito boa, é um filme muito redondo. Pra mim, ele não é um filme que deixa a ponta solta pro futuro, que ele deixa furos de roteiro. Um filme que, se tem algum problema, eu teria que ser muito chato para pensar em problemas, para ter talvez a limitação de poder do Senhor Elástico em algum momento ali do filme, que poderia ser um pouco maior, assim. É um momento do filme que vocês vão prestar atenção que ele o Reed Richards dos quadrinhos que a gente conhece, ele consegue fazer muito mais do que o que ele faz no filme ali. Até que os poderes dele aparecem bem pouco, assim. Mas isso só se eu fosse muito, muito chato, muito cri-cri, assim, pra pegar nesse detalhe, assim. Em resumo, o Quarteto Fantástico é um filmão. Pra quem quer assistir algo da Marvel ou algo de super-herói que não tenha ligação com o universo da Marvel, que não tenha ligação com 57 séries, com 948 filmes, precisa assistir todos para entender. O Quarteto Fantástico é uma dica perfeita. Então, eu indico esse filme, espero que vocês assistam, que gostem, comentem aqui o que vocês acharam. Agradeço vocês por assistirem o vídeo, por curtirem, por se inscreverem no canal. Valeu, obrigado e até a próxima.